moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que seja, esteja assistindo esse vídeo. Hoje o tema, então, vou falar um pouquinho sobre o método científico. Para isso, né, tentar fazer um vídeo curtinho, né, e me basear para explicar o método científico utilizando o experimento do Redi. Francesco Redi, ele foi um italiano lá no século XVII, em 1668 mais ou menos, elaborou, né, um experimento para tentar refutar, né, uma ideia que era muito vigente na época, que era a geração espontânea. Então, antes disso, você tem que entender que nesse contexto, lá no século XVII, as pessoas, principalmente cientistas, acreditavam então numa geração espontânea, uma ideia antiga, veio lá até antes de a partir de Aristóteles, em que se baseava que a vida então surgiu a partir da vida morta, inanimada, precisava de um princípio ativo para isso. Então, com base nisso, a geração espontânea também é chamada de abiogênese. A é negação, bio é vida, gênese é origem. Então, está negando que a vida surge a partir, né, de outra vida, uma vida pré-existente. Para isso, então, Edger pensou em criar um experimento, porque ele não concordava com isso. Então, o que ele se baseou no experimento dele? Ele pegou frascos, tá? É um experimento bem simples, bobo hoje em dia, né? Tu vai pensar, mas que gente idiota, né? Babacas, acreditar nessa ideia que uma vida, né, surge de uma matéria não viva. E um experimento bem simples. O que ele fez? Ele observava que em matéria morta, em putrefação, no caso aqui eu estou representando por peixinhos, ele via então que moscas, né, eram atraídas por essa matéria morta e ali elas depositavam os ovos e daqueles ovos surgiam larvas, né? Então, a partir dessa observação, para ele então a vida surge a partir de outra vida. Ele então desenvolveu o experimento dele. Então, primeiro ele observou, fez uma observação e criou então uma pergunta, né? Será de onde vem essa vida, essas larvas no caso, né? Essa vida na matéria em putrefação? Então essa era a pergunta dele, então ele criou a hipótese com base nessa pergunta. O que seria a hipótese? Seria uma resposta com base na pergunta dele. No caso, qual era a resposta? Obviamente, as moscas, no caso, depositavam os ovos e esses ovos davam origem às larvas. Simples, né? Uma hipótese bem boa. Para isso, então, ele fez um experimento, testou então a hipótese dele, tá? Fazendo o experimento. O que se baseou esse experimento? Ele utilizou então 8 frascos, eu estou representando aqui 2 frascos. Esses 8 frascos ele dividiu em 2 grupos de 4. Em cada frasco ele colocou a mesma quantidade de matéria orgânica, no caso aqui eu vou botar meus peixinhos. Em tese ele utilizou a mesma quantidade, peso, enfim, eu não sei como é que ele mediu, né, as quantidades. E em cada grupo, o que ele fez? Num grupo, ele fechou então os frascos com gaze. Por que gaze? Né? Porque ainda tem um contato com o ar, tem trocas, né, de matéria de gás, né? E o outro frasco ele deixou aberto, né? Então, o que se baseou nesse teste dele? Ele fez um grupo controle, em que ele sabia, tinha certeza que ia crescer larvas, enfim, naquela carne em putrefação. E em outro o grupo, que eu vou chamar de grupo experimental, ele fechou, controlado e tal, e ele sabia então, testando a hipótese dele, que não ia crescer larvas naquela carne putrefada. O que aconteceu? Ele deixou dias, né, esse material exposto. Obviamente, larvas surgiram naqueles frascos abertos e até surgiram larvas, né, sobre o frasco, né, sobre a gaze desses outros grupos de frascos. Então, esses foram os resultados dele. Ele anotou os dados, viu o que cresceu ou não, em quais grupos, e com base nesses resultados ele chegou numa conclusão. Então, a vida só surge a partir de outra vida pré-existente. Então,
que seria essa ideia? Essa ideia é chamada de biogênese, que vai contrariar então os defensores na geração espontânea, chamada também de abiogênese. Embora seja importante o experimento do Red, então o Red ele não foi tão bem aceito na comunidade científica da época, né, infelizmente, muito também por causa do desenvolvimento do microscópio, e muitos autores então começaram a questionar como é que surgem os micro-organismos, e daí surgiu outros autores, né, em que eram defensores da geração espontânea, no caso de Needham, e o outro que era contrário à ideia de geração espontânea, que era o Spallanzani. Também teve uma disputa, enfim, não foi muito para frente. Para acabar com toda essa história e de fato refutar a geração espontânea e comprovar a biogênese, veio o Louis Pasteur, que em outro momento eu posso explicar o experimento dele, que se baseou em frascos, né, que ficou historicamente conhecido como pescoço de cisne. Então ele definitivamente acabou com essa história, né? Essa disputa entre a geração espontânea, chamada de abiogênese, com a biogênese. Então, reforçando aqui, é um método científico bem simplificado, envolvendo então uma observação em que se gerou perguntas, né? No caso uma pergunta aqui, né? E com base nessa pergunta, uma hipótese, né? Uma possível resposta para essa pergunta. Para testar a hipótese, o Red fez um experimento, ele fez um experimento controlado com as variáveis, em que ele utilizou um grupo controle e um grupo experimental. Ele teve resultados e com base nesses resultados, né, ele pôde concluir. Claro, na época não tinha talvez muita informação, né, em questão do desenvolvimento de insetos, de ovo para larva e para a pupa e para o adulto. Hoje em dia é mais fácil entender isso, porque a gente tem essa informação. Hoje em dia, como é que funciona a ciência? De modo geral, tem muitas informações, outros experimentos, então o pesquisador ele pode fazer uma revisão biográfica daquele assunto, e com base naquela revisão biográfica, né, ele pode fazer essas perguntas e fazer as novas hipóteses. Isso chama, então, um método científico. Com base nisso, né, tu tem que, então, por exemplo, se vai testar um medicamento, uma vacina, claro, tu precisa de um número maior de indivíduos, que a gente chama de N, né, para depois tu poder validar, né, os teus resultados, né, com base na tua hipótese, aplicar um teste matemático. Então, se utiliza muito a estatística, né, para tu ter certeza se aqueles teus resultados, né, com base no teu estudo, né, experimental, se eles são verdadeiros ou não. É importante, né, ter um entendimento do método científico. Já vi questões do vestibular, do Enem. No Enem, uma das competências é o aluno reconhecer, enfim, saber interpretar cientificamente, comparado a interpretações de senso comum. Note-se que eu falei muito em hipótese, né? E alguém vai se perguntar qual é a diferença de hipótese para uma teoria e talvez uma lei. A hipótese seria uma resposta a uma pergunta, enfim. A teoria já abrange muitos conceitos, muitas hipóteses que já foram testadas experimentalmente. Então, é um conjunto de ideias, conceitos, né, e de experimentos em que só reforçam uma ideia, né, geral, por exemplo, a teoria da evolução biológica. Se a teoria ela explica os fenômenos naturais, as leis elas descrevem, né, de forma generalizada um fenômeno natural. Tá? Tem essas diferenças. Eu vou deixar alguns materiais para vocês dar uma lida, que explica talvez mais aprofundada a diferença desses conceitos, mas basicamente é isso. Com base nisso, né, eu queria mostrar, né, e comparar com o momento atual, em que hoje em dia a gente tem muita informação científica, muitos dados que podem ser utilizados. Por exemplo, esse tipo de método científico que eu estou utilizando, ele é muito utilizado, então, para pesquisar novos remédios, fármacos, vacinas, em que tu vai fazer muito semelhante a isso. Tu vai, claro, um medicamento, uma vacina leva muito mais tempo, talvez que um experimento tão simples assim que o Red fez, mas a ideia, né, geral é bem parecida.
Tu também, um medicamento pode ter observado numa população, talvez de modo popular utilize, daí talvez tu vai estudar o princípio ativo daquele, enfim, pode ser um chá, etc. Tu vai fazer essa pergunta, a hipótese então ele é bom para tal coisa, não sei o quê, e daí tu vai, claro, tem vários testes antes de chegar num indivíduo complexo até chegar num ser humano. Mas da mesma forma, tu vai ter que ter um grupo controle, em que tu vai dar um medicamento, por exemplo, que a gente chama de placebo, que não tem o princípio ativo, e o grupo experimental em que tu vai testar o teu princípio ativo, a tua droga. Tá? E com base nessas comparações, lembra que eu falei que o Red provavelmente utilizou 8 frascos, 4 no grupo experimental e 4 no grupo controle. Num teste de medicamento, de vacina, tu não pode utilizar 8 indivíduos, vamos supor, né? Tu deve, né, utilizar um que a gente chama de N, né, uma quantidade de indivíduos bem maior, né, para que isso seja validado matematicamente. Outra coisa importante da ciência, né, no caso aqui do Red, ele só testou, né, uma ideia aqui que era geração espontânea. Enfim, ele poderia ter refeito esse experimento com outra matéria orgânica, talvez utilizar um material em vez de que seja gás, algum material que possa ter maior contato com o ar, mas que não passe moscas, né? Poderia ser uma ideia interessante. Então isso é legal na ciência, tu pode fazer vários experimentos diferentes, talvez, né? Ou com materiais diferentes e para tu ver se os resultados são os mesmos, né, para chegar nas mesmas conclusões. O dado interessante, não é o caso aqui, mas também se faz muito na ciência, é utilizar modelos, né, enfim, para testar alguma hipótese. Então, desde uma bactéria, pode ser utilizado um vírus, utilizar grupos mais complexos, né? Talvez chegar num ser multicelular, outros animais, por exemplo, ratos, camundongos, até tu chegar nos seres humanos. Então, resultados com base em outros modelos, por exemplo, em camundongos, tu consegue, né, utilizar para fazer um teste experimental em seres humanos. Então, tu tem como corroborar, né, esses resultados e utilizar e comparar, né, com outros tipos de espécies, né, outras espécies, né. Outra coisa importante do método científico, ele tem que deixar bem claro, né, como é que ele foi feito, a metodologia toda, né, porque um outro cientista, o pesquisador, ele pode testar de novo esse experimento, então ele tem que reproduzir e no seu laboratório repetindo, ele tem que ter os mesmos resultados, ou pelo menos próximos, né, daquele do anterior, né, do experimento anterior. Então isso é interessante na ciência, tu pode replicar e tu tem uma, né, reprodutibilidade daqueles resultados. Então tá, gurizada, tentei simplificar um pouco o método científico, baseei no experimento de Red, né, para dar uma ideia, né, sobre o que é geração espontânea, né, e biogênese, comparando essa disputa, né, científica, que até hoje, né, existem essas disputas, né, principalmente dentro do meio científico, mas também, né, do meio científico com as pessoas do cotidiano, né, no bom senso. Então, espero que tenham gostado, né, qualquer dúvida estamos aí. Um forte abraço.